Olá, bem-vindos à Living Talks Make a Difference do grupo Living Tours. Hoje temos uma pessoa incrível e especial, o Nuno Oliveira, vencedor do Galo de Ouro Melhor Experiência Living 2024. O Nuno é uma pessoa apaixonada por história e com gosto por a transmitir aos outros. Natural da Figueira da Foz, é professor de História atualmente no Algarve. O mundo do turismo, que tem tudo a ver com história, levou-o a ser guia de walking tours em Coimbra, onde se licenciou em História e fez um mestrado em Ensino. Seguindo depois para o Porto, onde foi, para além de professor no CLIP, foi também guia de walking tours aqui na cidade do Porto. O Nuno é uma força da natureza e foi também a razão de ter ganho o Galo de Ouro Melhor Experiência Living 2024. Uma experiência incrível, aliás, como faz parte integrante da pessoa do Nuno. O Nuno vive no Algarve e a cada 15 dias e nas férias vem ao Porto fazer tours para a Living Private Tours com uma paixão e dedicação indescritível. Após uma semana de trabalho como professor de História no Algarve, à sexta-feira, no final do dia, apanha um voo para o Porto e faz tours sábado e domingo aqui na Living Private Tours e regressa ao Algarve ao domingo à noite. Isto por si só já é algo completamente fora do comum e de louvar, mas o incrível é ver a paixão e a dedicação do Nuno aos nossos convidados. No final dos tours envia sempre uma mensagem, uma fotografia com uma mensagem com os nossos convidados e faz observações como: quem me dera que os meus alunos tivessem tanto interesse em História como os convidados de hoje. Portanto, Nuno, muitos parabéns antes de mais por ter recebido esta distinção, este Galo de Ouro Melhor Experiência Living 2024. E pergunto-lhe, Nuno, o que significa para si ter ganho este prémio votado por toda a equipa do Grupo Living Tours? Ok, antes de mais, bom dia a toda a gente. Eu acho que toda a gente gosta de ver o seu trabalho reconhecido, não é? E eu nesse capítulo eu acho que eu não sou diferente, principalmente quando esse reconhecimento é feito por pessoas que sabem perfeitamente o que é o trabalho que eu faço, as dificuldades que tenho e tudo mais, também as coisas boas que tenho, sobretudo, isso é o que realmente interessa. E efetivamente, é assim, eu sou sincero, eu não procuro este reconhecimento incessantemente, a toda a hora, mas acho que de vez em quando sabe bem e também acho que ajuda-nos a ver que estamos a ir no caminho certo. Exatamente, muito bem. Nuno, e sobre esta experiência, foi realmente algo que me impactou pessoalmente, portanto, e que fico eternamente grato pela sua dedicação incansável aos nossos convidados. É realmente tocante e emocionante ver esta dedicação muito para além do expectável. Nuno, pode-nos fazer um breve resumo, portanto, desta experiência que fez com que os nossos convidados ficassem tão impactados, portanto, positivamente, que decidiram procurar o meu e-mail nas redes sociais e enviaram uma mensagem a agradecer a sua amabilidade, algo que nunca tinham sentido por nenhum guia em todos os tours que já fizeram pelo mundo. Nuno, um breve resumo aqui de como é que foi esta experiência, portanto. Ok, vou tentar. Ora bem, então aquilo, acho que foi um dia em cheio, para o que eu poderia caracterizar aquela visita. Foram 3 casais, eles não se conheciam de lado nenhum, eram dos Estados Unidos, sim, mas não se conheciam de lado nenhum. Mas lá está, não se conheciam, mas parecia que já se conheciam há anos, portanto... Ali aquela conexão entre exatamente, eles, não é? Logo no início apresentei-os uns aos outros, e eles a partir daí saberam, não. Foi como se já se conhecessem há anos. E eu acho que isso fez com que a própria visita em si fosse ainda mais, uma experiência ainda melhor. Porque além da própria degustação, as próprias visitas, acho que a parte social também esteve... a ver uma conexão ainda maior. Eu digo-lhes logo, quando eles começam assim a ficar assim mais cansados, e que não se preocupem, quando nós voltarmos de dor, vocês têm ali 1 hora e pouco para descansar, para recarregar baterias. E efetivamente, quando nós estávamos a voltar para o Porto, eles vieram a dormir o caminho todo. E quando nós chegámos, o Karen e a Gerald, que eram um casal, a casa deles, o apartamento deles ficava na parte de Gaia. Ou seja, eu deixei os outros 2 casais, ficava na parte superior, em cima, no Porto, e viemos pela zona ribeirinha, e eu, de certa maneira, disse-lhes, olha, eu agora vou com a carrinha, vou ao outro lado e vou deixar-vos. E eles disseram, não é preciso, nós
está aqui a ponte, o nosso apartamento é mesmo... a ponte e é logo, exatamente, logo até foram Gaia, eles que disseram, não te preocupes, nós passamos a ponte, 5 minutos, estamos no apartamento, o nosso apartamento é aquele, portanto eu, ok, então não se perdem, está tudo ótimo. Eles, não, deixa-nos aqui, que a gente, queremos já chegar a casa para dormir um bocadinho, porque eles estavam mesmo cansados. Exato, não, mas era, efetivamente, até o calor, foi um dia mesmo muito puxado. E então, eu deixei-os, comecei a vir para o Living Tourplex. Até lembro-me de estar a falar com a minha mulher ao telefone, liguei-lhe, videochamadas, olha, já terminei, vou agora... Entretanto, ela liga-me, a Karen. E o mais interessante nisto é que eu lembro dela dizer que ela estava com 2% de bateria, estava mesmo ali no limite. E então, eu quando a vi a chamar, oi, pá, isto deve ser urgente. Então, desliguei, então, Karen, o que é que se passa? E ela, não nos deixam atravessar a ponte, nós agora não sabemos o que é que havemos de fazer. E eu só disse, olha, calma, vão ter ao mesmo sítio onde eu vos deixei. Ou seja, só para enquadrar, havia um incêndio? Exatamente, foi um dos cabos do teleférico que partiu. Exatamente, é isso. Ou seja, e todas as ruas que só a zona de Gaia estava interdita. E, curiosamente, a rua para chegar ao apartamento deles estava mesmo encerrada, porque era onde passavam os cabos. Ok. Ou seja, voltei para trás. Portanto, a polícia não os deixava passar. Não. Que ir, só que depois eles recordaram ter dito que olhavam e não viam outra ponte para poder ir. Não, exatamente. Portanto, eles sempre tinham visto aquela ponte como um meio de comunicação para chegar ao outro lado. A Dona Maria não dava, a ponte de São João também não, portanto, fui buscá-los e fui dar a volta. Freixo aqui. Sim, exatamente. Eu lembro-me principalmente o Gerald estava a começar a ficar muito estressado porque ele, mas eu quero ir descansar, então e agora como é que nós fazemos? Claro, ou seja, a polícia não deixava passar. Não, porque nós de carrinha, eu fui tentando, as várias passagens estavam todas cortadas. Ou seja, foi à volta, tentou levá-los tentei da casa, descer. mas também tinha polícia. A polícia tinha mesmo... Teve que parar a carrinha e ir com eles a pé até procurar ali uma série. Até porque tive mesmo de dizer, olha, calma, disse até ao Gerald, olha, calma, nós vamos arranjar uma solução. Eu estacionei a carrinha e fomos então a pé. Conseguimos ir até ali à parte do Sandman e estava fechado. Aí já tinha outro polícia. Okay. E ela lembro que ela começou a falar com ele em inglês, o senhor assim olhar para ela e disse, olha, calma. E eu comecei-lhe a explicar então a situação. Olha, estes senhores tiveram a fazer isto, estão cansados, o apartamento deles é aqui, eles estão num país desconhecido, portanto, acha que é possível... É já ali ao virar da esquina. E ele avisou-nos, olha, atenção que esta é a rua onde passam os cabos, pelo menos ali tentem acelerar o passo, até porque está ali o meu chefe, se isto acontece alguma coisa, isto vai-me cair em cima disso. Ok, não se preocupe, isto vai ser o mais breve possível, não só para eles, como também para mim. Eles só querem ver a porta de casa, mais nada. E então atravessámos, a polícia até ficou assim a olhar para nós, o outro senhor que lá estávamos, eu disse, olha, está tudo tranquilo. E eles assim que viram a casa, aquilo foi quando a Karen até disse, ai, e mesmo com essas exclamações, ei, fantástico, eu vou mandar um e-mail. Eu vou mandar um e-mail ao tu. E eu pensava que isso era tudo, pronto, era o resultado da felicidade do momento. Nunca pensei que ela fosse efetivamente procurar o e-mail e mandá-lo. Eu lembro que até o próprio Gerald não era tão efusivo, mas esteve, olha, até me abraçou e eu, muito obrigado. E assim, olha, pronto, já está, o que interessa é que vocês já estão em casa, vão descansar. E ele, muito obrigado, eu vou mandar o e-mail. Eu disse, não é preciso, o que interessa é vocês chegaram a casa, vão descansar e pronto. E foi assim, foi mesmo, e depois lá está, a partir daí o assunto... o episódio em si, lá está, a experiência terminou, porque para mim acho que a experiência só termina nesse momento, claro. Quando as pessoas estão entregues, estão bem, e a partir daí depois posso ir à minha vida. Claro. Muito bem. O mais incrível foi quando eu liguei após receber este feedback de agradecimento dos nossos convidados, portanto, da Karen, não é? Ao Nuno, e agradecer, portanto, e disse parabéns Nuno, realmente fazer tudo isto, sabendo que tinha o voo de regresso para o Algarve, portanto, para apanhar,
E o Nuno diz-me, pois realmente acabei por perder o voo. Tive de regressar de autocarro até ao Algarve. Portanto, isto realmente é algo fora do comum, não é? Ou seja, emocionante ver esta dedicação muito para além do normal, do expectável e, portanto, Nuno, do fundo do coração, portanto, e em nome de toda a equipa da Living Tours, portanto, obrigado por exceder o nosso propósito livingtoriano de orgulhosos e patriotas, mostrarmos ao mundo o que de melhor temos, somos e sabemos fazer em Portugal e Espanha, portanto, nas áreas onde nós atuamos. Nuno, dá para perceber que você gosta de pessoas, não é? Ou seja, e de lidar com pessoas, não é para todos. Mas qual é o seu segredo para criar uma conexão genuína com os turistas e proporcionar estas experiências inesquecíveis? Ora, antes de mais, eu acho que, eu não lhe chamaria segredo, mas eu acho que se houver esse segredo, até porque muito do que eu faço também fui aprendendo com muitos guias que fui acompanhando aqui, o Nuno, o Paulo, o Gonçalo, portanto eu também fui retirando, digamos, coisas dali, aprendendo com eles, portanto, e eu acho que aqui o genuíno tem a ver sobretudo com mostrar que estamos ali para os ajudar, para os apoiar. E eu posso dar aqui alguns exemplos do que eu faço diariamente. Ou seja, se calhar não é, vai soar um bocadinho a clichê, mas, por exemplo, uma coisa que eu faço muitas vezes é, de maneira a tornar a visita o mais informal possível. Não é mais informal ali, somos melhores amigos, não. Acho que é sempre uma relação de respeito, mas eles terem noção que nós não somos só um guia. Ou seja, eles não são só mais um grupo que nós estamos a levar. Ou seja, eu tento tornar a coisa o mais pessoal e o mais informal possível. E eu começo geralmente com a minha apresentação, ou seja, eu não apresento, olha, sou o Nuno, sou guia. Eu falo-lhes onde é que nasci, onde é que estudei, o meu trajeto de vida. Uma conexão também com a cultura local. Exatamente. Portanto, e neste capítulo, muitas vezes eles, através daí, quando sabem que eu sou professor, é incrível, mas nós temos muitos convidados que são professores, mesmo muitos. Boa. A partir daí, isso permite logo, ei, professora, ei, meu Deus, como é que tu consegues? Pronto, já logo aquela conversa de... Se calhar inspira alguns para depois poderem fazer o mesmo. Exatamente. Mas depois, outra coisa que eu também procuro fazer é procurar tratá-los pelo nome. Claro, ok? Olha, se faz favor, quero ir à casa de banho, eu procuro... A palavra que todos nós mais valorizamos no mundo é o nosso nome, não é? Portanto, e isso, eu ao início, seja um grupo de 2, 4, 6, 8, eu pergunto sempre o nome deles todos ao início. E depois, durante o dia, tento ir ligando a cara ao nome. Muito bem. E isso parece que não, acho que cria ali... Conexão, foi óbvio. Quebra um bocadinho o gelo e torna a coisa assim um bocadinho mais... pessoal, mais genuína, claro, por assim dizer. Sim. Muito bem. Boa. E que recomendações daria a outros guias e futuros guias que queiram ter um impacto tão significativo como o seu? Então, as três sugestões que eu posso dar sobre tudo, eu acho que a primeira de todas, eu acho que nós fazemos isto no dia-a-dia, pelo menos eu procuro fazê-lo, é colocar-me no lugar da outra pessoa. Claro. E isto muitas vezes ajuda-nos a ter uma perspectiva e muitas vezes até a antecipar necessidades que eles possam ter. Claro, e muitas vezes eles se calhar até podem nem precisar de ir à casa de banho ou de ir comprar isto ou aquilo. Mas eu dou-lhes essa opção, ou seja, olha, nós aqui à frente podemos fazer isto. E muitas vezes num grupo cada um quer ir fazer essas coisas diferentes. E muitas vezes essa antecipação... Esse cuidado, não é? Ou seja, com a possibilidade de mais de uma coisa que eles podem fazer, portanto, para uns vão querer uma coisa, outros outra, mas portanto, essa opção. Exatamente, e dar-lhes essas opções antecipadamente, também eles se calhar apercebem-se, ok, ele se calhar já me conhece minimamente, já sabe o que é que eu... Olha, lembro de uma senhora, quando ela passava a vida a beber Coca-Cola, cada paragem que nós fazíamos, ela queria uma Coca-Cola, então aquilo chegou a um ponto... Já sabia qual era o local. Quando nós fomos ao barco no Pinhão, olha, se quiser, tem ali uma Coca-Cola para ir buscar antes de ir para o barco. Ela começou-se a rir e foi a correr buscar. Portanto, são curiosidades que, efetivamente, depois vão-nos ajudando a estabelecer esta relação com eles. Outra coisa, eu acho que é ter brio no que fazemos. Eu acho que, e muitas vezes, o vir... até estávamos a falar sobre isso, o vir, digamos, do Algarve para fazer as visitas, e a minha mulher também às vezes sofre um bocadinho com isso, eu sei, e o meu pensamento neste capítulo é claro. Ora,
se eu venho fazer, eu tenho que fazer o melhor que posso e tenho que, de certa maneira, tirar o melhor para que ao final do dia, quando terminar a visita, eu reflita para mim, ok, melhor do que isto eu não consigo fazer. Pode ter sido a pior coisa do mundo, mas melhor do que isto eu não consigo fazer. Portanto, dei o que podia. E por último, acho que também um bocadinho junto com esta ideia é a ideia do aperfeiçoamento. Eu acho que há sempre lugar para melhorar o que quer que seja. Mesmo quando nós achamos que as coisas já estão bem, ok, isto correu bem, perfeito, há sempre uma coisinha ou outra. Ajustar. E isto é uma coisa que eu também trago um bocadinho das aulas. Ou seja, embora muitas vezes eu dou matéria repetidamente de ano para ano, mas é raro eu dá-la da mesma maneira. Claro. Há sempre um pormenor ou outro. Isso daí vem o brio, o profissionalismo, não é? Que exatamente. Sempre evoluir, porque acho que todos nós, não é? Ou seja, pode-se ter anos de experiência, mas lá está, quando há quem tenha um ano de experiência e o resto de repetição, e depois há quem evolua na experiência e que permita evoluir e crescer. Acho que isso faz toda a Sim, exatamente. E o facto de nós, muitas vezes, até há tours que muitas vezes são, por exemplo, Santiago, nós paramos sempre no mesmo sítio. Às vezes é fácil cair na monotonia, achar que, ok, isto correu bem hoje, então vai servir para sempre. Claro. E não, eu acho que há sempre uma coisinha a adicionar e isso faz com que nós também fujamos um bocadinho da monotonia e estamos sempre alerta e sempre com essa ideia de aperfeiçoamento constante. Muito bem. E para terminar, recomendo vivamente a todos, portanto, lerem esta e outras experiências Living que se encontram no nosso blog, portanto, Living Magazine, na área de experiência Living Tours, onde podem ver o e-mail de agradecimento da Karen, portanto, dos nossos convidados. Esta é uma das razões de sucesso da Living Tours, que é ter uma equipa de talentos muito acima da média. Nuno, muito obrigado pela sua dedicação, empenho e paixão e por criar estas experiências incríveis com os nossos convidados e contamos consigo por muitos e bons anos, portanto, vindo do Algarve ou de qualquer outra parte do mundo, portanto, a porta estará sempre aberta para o receber e construirmos juntos coisas incríveis. Obrigado, Nuno. Olha, obrigado, cá estaremos. Obrigado. Okay?